Bom, olá pessoal. Nesta apresentação vou falar sobre a variável meteorológica precipitação. Vou abordar, sua definição, os principais tipos, os sensores utilizados para medi-la, sua importância para o sistema de produção agrícola e, por fim, a relação da precipitação com outras variáveis meteorológicas. A precipitação é um componente essencial do clima, e exerce influência direta tanto nos ecossistemas naturais quanto nas atividades humanas, especialmente na agricultura. Vamos lá, então, vamos dar prosseguimento aqui à apresentação. A precipitação pode ser definida, então, como qualquer forma de água, seja no estado líquido ou sólido, que se origina na atmosfera e atinge a superfície terrestre. Basicamente, então, essa é a definição. Ela é um componente fundamental no ciclo hidrológico, pois é responsável por reabastecer parte da água doce disponível no planeta. Além disso, a precipitação sustenta os ecossistemas, os recursos hídricos e os sistemas produtivos. Quando falamos em meteorologia, a precipitação representa a principal fonte de retorno de água da atmosfera para a superfície, fechando o ciclo da água. Então vamos lá, para os tipos de precipitação. A gente tem a precipitação por chuva, A precipitação pode ocorrer de diferentes formas, Então, a mais comum é a chuva, que ocorre quando gotículas de água líquida atingem o solo em regiões mais frias. A precipitação pode ocorrer também na forma de neve composta por cristais de gelo. Também temos o granizo, que são partículas de gelo formadas dentro de nuvens de grande desenvolvimento vertical e outras formas menos comuns, como o graupel e a chuva congelada. Cada tipo de precipitação é associado a condições atmosféricas específicas também. Então, para a classificação das chuvas, as chuvas também podem ser classificadas de acordo com o mecanismo de formação. As chuvas conectivas são típicas de regiões tropicais, como o Brasil. Elas ocorrem devido ao intenso aquecimento da superfície que provoca a ascensão do ar quente e úmido, formando nuvens cumuliformes e chuvas fortes, geralmente de curta duração. As chuvas frontais resultam de encontro entre massas de ar com diferentes temperaturas. Então, nesse caso, a massa de ar quente sobe sobre a massa de ar frio, formando nuvens estratiformes e chuvas mais fracas ou moderadas, porém de longa duração. Já as chuvas orográficas, elas ocorrem quando as massas de ar úmidas são forçadas a subir ao encontrar obstáculos naturais, como cadeias de montanhas. Então, esse processo causa esfriamento, condensação e precipitação, principalmente no lado de barlavento do relevo. Sensores de medição, então vamos lá. A medição de precipitação ela é realizada por diferentes sensores, e a escolha do equipamento vai depender do tipo de precipitação esperada e da aplicação desejada. Então, entre os principais sensores, destaca-se o pluviômetro de báscula, os sensores piezoelétricos e os detectores por radar. Esses instrumentos eles são fundamentais para o monitoramento climático, para a agricultura e para a prevenção de eventos extremos também. Funcionamento dos sensores. O pluviômetro, o pluviômetro de báscula. Então, ele funciona com base em um princípio mecânico. A água da chuva, então, basicamente, é direcionada para os dois pequenos baldes que se alternam. Quando um deles atinge um volume previamente definido, ele se inclina acionando um interruptor magnético que gera um pulso elétrico. Cada pulso corresponde a uma quantidade fixa da precipitação, permitindo calcular tanto o volume total quanto a intensidade da chuva ao longo do tempo. Basicamente é dessa forma que o pluviômetro de báscula funciona. Vamos para o próximo. Então temos aí também o sensor piezoelétrico e radar. Também temos dois tipos. Então lá para o tipo de sensor piezoelétrico. Ele mede a precipitação a partir do impacto das gotas de chuva sobre uma superfície sensível. Esse impacto gera uma tensão elétrica proporcional à intensidade de precipitação.
permitindo estimar a quantidade de chuva. Já os detectores por radar utilizam as ondas de rádio que são emitidas e refletidas pelas partículas de precipitação presentes na atmosfera. A análise desses sinais permite identificar a localização, tamanho e intensidade das áreas de chuva, sendo muito útil para o monitoramento em larga escala. Slide 8, né? Então, vamos lá para a importância, da precipitação na agricultura. Bom, a precipitação tem papel fundamental na agricultura, pois influencia diretamente no planejamento agrícola, né? A quantidade e distribuição das chuvas determina o momento ideal para o plantio, afetam a germinação de sementes e o crescimento das culturas. Bom, além disso, o conhecimento da precipitação ele auxilia na gestão de recursos hídricos, permitindo um uso mais eficiente da irrigação e reduzindo desperdícios também. Vamos lá, impactos econômicos, né, que pode acarretar aí. A variabilidade da precipitação gera impactos econômicos significativos. Períodos de seca ou excesso de chuva podem aumentar os custos de produção, exigindo investimento em tecnologias de adaptação, como sistemas de irrigação ou cultivares mais resistentes. Bom, além disso, também as variações na produção agrícola influenciam os preços dos alimentos e podem afetar a segurança alimentar e o crescimento econômico, especialmente em países onde a agricultura tem grande participação no PIB. Basicamente, um dos importantes dos impactos econômicos. Relações, então, da precipitação com outras variáveis meteorológicas. Bom, a precipitação ela está diretamente relacionada a outras variáveis meteorológicas. Em relação à temperatura, observa-se que em períodos chuvosos tendem a ser mais amenos, devido à maior cobertura de nuvens, que reduz a incidência da radiação solar. A relação com a umidade é indireta, pois a precipitação aumenta a umidade do solo e influencia os processos de evapotranspiração. Sistemas de baixa pressão atmosférica estão geralmente associados à ocorrência de chuvas, enquanto padrões de vento transformam massas de ar úmidas, influenciando a distribuição espacial, né, da precipitação. Bom, então, para concluir, né, a precipitação ela é uma variável meteorológica essencial para o funcionamento do clima e para a sustentabilidade do sistema de produção agrícola. O seu estudo permite melhor planejamento, redução de riscos climáticos e tomadas de decisões mais eficientes no manejo do solo, por exemplo, da água e das culturas. Portanto, compreender a precipitação e suas relações com outras variáveis meteorológicas é fundamental para o desenvolvimento de uma agricultura mais produtiva e sustentável. Então, basicamente, o que eu tenho para apresentar sobre essa variável meteorológica é isso. E obrigado pela atenção.